Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos aqui na minha residência em Campinas. É uma satisfação enorme estar junto de vocês todos. Muito obrigada. Bem, eu vou compartilhar a tela com vocês todos, porque nós vamos estudar um assunto muito importante. Por que nascemos? O livro é Viver Infinitamente, autor professor Seiichi Taniguchi, e é o capítulo 2, Vida e Morte, subcapítulo Por que nascemos? O professor Seiichi conta nesse capítulo que uma vez ele foi a um grande seminário em Kumamoto, no Japão, e devido ao horário do voo, ele chegou muito cedo e teve mais de 1 hora de folga antes da reunião com os dirigentes. E nesse intervalo, ele ligou o aparelho de televisão que tinha ali no quarto do hotel e estava passando um filme. E ele disse que resolveu assistir para passar o tempo, né? Mas como o desempenho da atriz principal, ele diz, era excelente e o filme muito bom, ele ficou bastante interessado no enredo. Mas só que ele não pôde assistir o filme até o final, por causa do horário. Então, ele foi participar da reunião e, na volta para o hotel, ele procurou uma livraria e adquiriu o livro que deu origem ao filme. Então, aí está o nome do livro e da editora. A história é sobre uma enfermeira e, como a autora da obra também é enfermeira, ele disse que o livro poderia até estar baseado na própria vivência da autora. Aliás, um parênteses, né? Eu, pessoalmente, admiro muito essa profissão de enfermagem, porque o que motiva esse trabalho não é ter um título, posição social, ou mesmo um retorno financeiro. Mesmo porque nós sabemos que o salário de enfermeiro não é dos mais animadores, né? Ou seja, são profissionais movidos apenas pelo desejo de auxiliar pessoas enfermas, né? Bom, vamos voltar ao livro. A protagonista da história se chama Momoko, uma enfermeira novata que trabalha na ala pediátrica de um hospital. Ela é do tipo que dedica profundo amor ao trabalho. E ela imaginou que esse trabalho entre crianças seria muito fácil e que o serviço dela seria um verdadeiro conto de fadas, vamos dizer assim, né? Mas não foi isso que ela encontrou. O primeiro paciente que ela atendeu era um menino que tinha tido um problema muito sério no colo do intestino. Era uma criança muda e que tinha sido abandonado pela mãe. Esse menino era extremamente agressivo com todos, especialmente com a enfermagem. No entanto, Momoko conseguiu despertar o sentimento de amor nele, a ponto de ele se comover e chegar a derramar lágrimas de alegria pela dedicação e amor de Momoko. A próxima paciente que Momoko cuida é uma menina, Kaoru, de 3 anos, que teve o esôfago extirpado e não podia comer nada. Então, ela recebe alimentação líquida por meio de uma sonda plástica ligada ao estômago. E aquele menino com problema no intestino até ajuda Momoko a cuidar de Kaoru, né? Nascendo até uma solidariedade que é até comum acontecer entre crianças enfermas, né?
Outra criança com grave deformação física também ficou aos cuidados de Momoko. Era um menino que nasceu sem o olho direito e o olho esquerdo tinha sido extraído por causa de um tumor maligno. Além dos olhos, o menino não tinha braços e nem pernas normais. Eram pedacinhos de braços e pernas. A cabeça era muito grande, sem forma, e assim como o rosto, que também não tinha boca. Essa criança não tinha sido vítima de talidomida, não era esse o caso. E ela era filho de pais perfeitamente normais e saudáveis. O pai era bancário, sabia da existência do filho, mas disseram para a mãe que a criança tinha morrido. Ela não teria aguentado ter visto aquela criança, né? Na verdade, o hospital mantinha essa criança como um objeto de pesquisa para saber quanto tempo ele viveria com tanta deficiência. Eles não esperavam que ele chegasse a viver, a chegar um ano, não era para ser, talvez alguns meses. E as enfermeiras, então, deram a esse menino o nome de Tarô. Quando o médico fazia procedimentos nele, Momoko reclamava. Ela achava que o médico apertava muito a cabeça dele. E ela chegava a sentir a dor que ela imaginava que ele sentia quando o médico apertava, né? Mas o médico dizia que seria impossível aquele, ele chamava de amontoado de carne, porque não tinha uma forma, né, de uma criança. Ele dizia que esse amontoado de carne não tinha dor e também não tinha qualquer sentimento. Bom, passaram no livro, tem detalhes que eu não quis colocar, é muito, muito negativo demais, né? Passaram dias, passaram semanas, o tumor do olho já tinha chegado ao cérebro. E agora seria uma questão de tempo, assim disse o médico. Mas eles resolveram tratar essa criança com cobalto para pesquisar a reação, né? E o médico não queria sedar aquela criança, porque isso iria abreviar o tempo de vida dele. E queria examinar exatamente o efeito do cobalto nessa situação, né? Mas era necessário ficar parado para fazer a aplicação de cobalto. E ele não parava quieto. Ele se mexia demais. Seria necessário que alguém segurasse a cabeça dele para fazer as aplicações, né? E isso não era normal. Alguém ficar junto do paciente para receber as aplicações de cobalto. E Momoko se prontificou. E ela ficava segurando e ficava, inclusive, conversando com ele durante as aplicações. Então, ela foi ficando cada vez mais apegada a Tarô, né? E ela até achava que existia alguma reação dele quando ela estava presente. A supervisora da área pediátrica, percebendo o envolvimento da enfermeira com o paciente, o que não era nada bom, transferiu Momoko para um outro departamento. Acontece que a nova enfermeira se recusou a ajudar na aplicação de cobalto. Aliás, não era função da enfermeira fazer isso. E como faltavam ainda algumas sessões de cobalto, foi necessário chamar Momoko de volta. Momoko ficou muito feliz, agradeceu por poder voltar e disse que Tarô também devia estar sentindo a falta dela. O médico riu desse comentário, dizendo que Tarô não tinha nenhum sentimento e também não tinha condições de reconhecer ninguém, né? No entanto, quando Momoko entrou na sala e o chamou Tarô-chan, era assim que ela o chamava, né? Foi visível a reação dele, de interesse, procurando aquela que demonstrava o amor por ele, né? Por aquilo que o médico chamava de um amontoado de carne.
toda a equipe da sala ficou muito emocionada e todos no hospital ficaram sabendo desse caso. Realmente, o menino Tarô tinha reagido pela presença de Momoko. Logo depois, numa tarde de verão, Tarô morreu numa morte tranquila, com 1 ano e 4 meses. Ele ensinou muitas lições a todos os profissionais e funcionários daquele hospital, e também a Momoko. Todos eles compareceram emocionados na despedida de Tarô. Não há dúvida de que todos nós nascemos com uma sublime vida que vem a este mundo para aprender e para ensinar alguma lição. Qual é a razão de viver? Quando nós pensamos na vida de Tarô, percebemos o quanto que o nosso físico é perfeito. Naturalmente, se nós procurarmos defeito em nós vamos encontrar muitos. Mas não deve existir ninguém com o corpo tão imperfeito como foi o corpo de Tarô. Nós somos muito afortunados e, no entanto, ficamos mal acostumados com as graças todas que nós recebemos. É importante saber que quem não dá valor ao físico perfeito, mais tarde vai sofrer com o físico imperfeito. A vida nos ensina quanta gratidão devemos ter pelo fato de estar vivendo, mesmo que seja com físico imperfeito. Viver neste mundo é alguma coisa muito sublime. A morte de Tarô foi um ponto de partida para uma nova vida. O que morreu foi o corpo físico, mas a sua alma pode renascer em um corpo novo e perfeito. E aí o capítulo 2 desse livro, Viver Infinitamente, introduz o tópico sobre reencarnação. As pessoas reencarnam. Certamente Tarô encontrará Momoko, que o amou tanto e o compreendeu. Qual seria então o desejo de Tarô? Naturalmente, ele vai dedicar amor a ela. Vai desejar retribuir o amor e a dedicação dela. Se ela se encontrar em alguma dificuldade, certamente ele vai salvá-la, custe o que custar. Dessa forma, quem salva é salvo, quem ama é amado. Às vezes acontece de as pessoas nascerem pai e filho neste mundo e acabarem até matando um ao outro. Não é possível considerar que apenas os atos praticados nessa vida tiveram um relacionamento, assim, chega a ocasionar uma tragédia dessa. Ao longo de muitas encarnações, esse pai e esse filho tiveram um relacionamento de amor distorcido. Por essa razão, nós devemos estudar as leis que regem a vida, colocando em prática o amor e a caridade. O capítulo que estamos estudando desse livro não se aprofunda tanto nesse assunto. Então, nesse ponto, vamos fazer um parênteses para colocar uma pesquisa que eu fiz em outros livros da Seicho-no-ie sobre esse tema. Por que nascemos? Em seguida, vamos voltar nesse livro. No volume 16 da coleção A Verdade da Vida, o mestre nos diz o seguinte, quando explica para que nascemos ou para que vivemos. Ele diz, vocês precisam valorizar a si mesmos, valorizar a sua própria vida e não desperdiçá-la nem um minuto sequer. Devem agradecer pelo fato de sua vida estar manifestada em forma aqui na Terra. Nunca desprezem a sua vida. Aprimorem-se sempre. Evoluam. No volume 4 da mesma coleção, no capítulo Comentando a Medicina,
O mestre nos diz que existem 2 caminhos para o despertar, para a evolução espiritual. Na verdade, todos nós vamos chegar lá na evolução, no despertar. Mas podemos escolher um dos 2 caminhos. Um caminho é direto, pela compreensão da verdade, que com certeza envolve o esforço no estudo, na participação de cursos, enfim, na dedicação ao aprimoramento espiritual. E o outro caminho é aquele que vai dando voltas, como diz o professor Taniguchi. Esse caminho é quando se permanece na ilusão. E esse caminho envolve sofrimento e diversas formas de obstáculos e infortúnios. Quanto mais curto o caminho, menor é o sofrimento. A escolha é nossa. As pessoas que estudam e praticam a Seicho-no-ie conseguem a melhoria na sua vida, cura de doenças, harmonia, prosperidade, porque seguiram pelo caminho curto, pelo caminho do amor, compreendendo a imagem verdadeira, a verdade de que o homem é filho de Deus, de natureza espiritual e divina. Mas como nós comentamos, esse caminho exige esforço nas práticas religiosas, meditação, Shisokan, a leitura de livros, sutras, poemas, oração aos nossos antepassados. Os espíritos em ilusão, eles vão se purificando mediante a projeção da sua sombra, mediante o seu nascimento nesse mundo. As ilusões e os karmas acumulados, dos quais nós devemos nos purificar, podem ser comparados a um disco gravado, diz o professor, né? Se esse disco for tocado muitas e muitas vezes, ele vai se desgastar, né? E finalmente não vai mais reproduzir som nenhum. E com isso, a nossa alma vai se purificando e vai evoluindo. Ainda no livro-texto dessa palestra, Viver Infinitamente, o professor Seicho faz referência à deficiência do corpo carnal, que pode ser ocasionada pela necessidade de evolução espiritual. Bom, vamos agora servir um chá, citar um comentário muito interessante que o mestre Masaharu Taniguchi faz sobre o corpo carnal, ainda no volume 4 da coleção A Verdade da Vida, no capítulo sobre histórias verídicas daqueles que transcenderam a morte. Então ele diz o seguinte: se o homem abandonar o interesse excessivo pelas coisas materiais e passar a valorizar a vida, a viver como Deus vive, a trabalhar como Deus trabalha e a manifestar a vida alojada em si e nos outros, os bens materiais vão aumentar ao invés de diminuir. Ele diz que quando você se esquece da parte material, ela melhora. E ele cita o exemplo de uma mesa. Vamos observar aí a mesa onde está sendo servido o chá. Enquanto nós estivermos com o pensamento e os olhos pregados na mesa, ela não vai estar cumprindo a função dela. Mas quando nós estivermos lendo, escrevendo, ou então tomando um chá e conversando sobre a mesa, esquecidos da sua existência, ela vai estar cumprindo plenamente a sua função. Essa comparação é perfeita. O mesmo se dá com o corpo carnal. Quando se esquece do corpo e se valoriza a vida, a parte espiritual, o amor ao próximo, e não o corpo carnal em si, aí é que o corpo carnal vai cumprir a sua missão, a sua verdadeira missão. Vai manifestar a saúde e vai aumentar o vigor. Não é lindo essa comparação, né? Esquecer o corpo carnal.
Lógico que nós temos que ter o devido cuidado com o corpo, né? Porque ele é um templo onde se aloja a nossa vida, a vida de Deus. É cuidar, fazer os exercícios necessários, preservar e agradecer esse corpo carnal, essa ferramenta que nós temos hoje à nossa disposição. Afinal, cuidando bem dessa ferramenta, ela vai durar mais e ser útil por muito mais tempo. Quanto à situação atual do corpo, ela é o resultado da nossa própria atitude mental. No volume 3 da coleção A Verdade da Vida, no capítulo Mistério da Força de Viver, o mestre salienta a importância da atitude mental positiva, promovendo a nossa saúde e a cura da doença, enquanto que a postura mental negativa, que conserva mágoa, ressentimento e outros sentimentos negativos, atraem o quê? Situações negativas, como a doença. E ele nos diz o seguinte: a célula é a argila, a mente é o escultor e o nosso corpo é a obra. Ou seja, nós somos onipotente ser detentor do direito de moldar na forma que desejar tudo que se refere ao corpo carnal. Ainda no mesmo volume 3, no capítulo Verdade que Conduz à Paz do Espírito, o professor Masaharu Taniguchi diz que as pessoas que reclamam da sua vida, quem se lastima da má saúde, por exemplo, não pode ser saudável, porque o ato de se lastimar é um desejo masoquista que se contenta impondo sofrimento a si próprio. Né? De qualquer forma, o ato de se lastimar é um hábito doentio, de mau gosto, que espera pela compaixão dos outros. E aí o que acontece? O subconsciente trabalha ocultamente para satisfazer esse objetivo. E o que vai acontecer? Você vai continuar mantendo a doença. Então, tem que mudar, somente com a mudança da atitude mental é que esse problema vai ser solucionado. Isso significa que nós precisamos mesmo estudar, entender, despertar espiritualmente, tá? Mencionando agora outra coleção, A Verdade. O professor Masaharu Taniguchi, no volume 7, ele nos orienta que o pré-requisito do despertar espiritual é a negação da matéria, negação do corpo carnal, negação do aspecto fenomênico. Lembra da mesa? É isso, né? É negar. Então, se estiver manifestando a doença, negue esse aspecto fenomênico. Ao negarmos categoricamente o aspecto fenomênico, nós nos conscientizamos de que por trás dessa aparência permanece o quê? Firme e indestrutível a imagem verdadeira. Ainda no mesmo volume 7, no capítulo Deus trabalha dentro de você, o mestre orienta: conscientize-se da força infinita que existe dentro de você. Quanto mais surgirem fatos que parecem constituir dificuldades, com mais empenho você deve procurar enfrentar e, como consequência, a sua força vai se manifestar. Tá? E ainda ele diz: as dificuldades não surgem com a finalidade de causar sofrimentos, pois, na verdade, são disfarces de amor oferecidos pelas mãos misericordiosas de Deus. Isso é lindo demais, não é? Quanto que Deus nos ama, não é mesmo? No volume 8 da A Verdade, o mestre nos diz que nascer na Terra
é um privilégio que nos foi concedido. A terra é o lugar onde se juntam a sabedoria, o amor e a vida de Deus. Não espere chegar a ser perfeito em apenas uma vida. O que nós devemos fazer é aprender a não repetir experiências inúteis na nossa vida. Quanto maiores os protestos e as reclamações que você fizer, mais áspero e mais longo vai se tornar o caminho que deve seguir, né? É preciso saber que qualquer forma de experiência é indispensável para fortalecer a nossa alma. Ainda no mesmo volume 8, o mestre nos orienta a importância do perdão para o treinamento espiritual, dizendo que nós devemos praticar sempre a oração do perdão. Mas perdoar não somente os outros, mas também a si próprio, né? E ele afirma que nós não devemos pensar que as diversas infelicidades acontecem como castigo de Deus que não perdoa. Deus é amor infinito, está sempre te abençoando. Deus se limita a sorrir. Vamos dizer que você não consiga manifestar nesse mundo agora a perfeição que você gostaria de estar. E agora? Eu estou errando, estou cometendo erros. Como é que eu fico? E o mestre diz que Deus se limita a sorrir com complacência, como se estivesse observando uma criancinha pequena que não consegue desenhar direito porque ela ainda falta coordenação motora. Nós também estamos aprendendo. Nós temos muito ainda para aprender, não é assim? Deus jamais castiga o homem. Quando a pessoa acredita que Deus castiga o homem, zangado com os seus desacertos, na verdade, ela própria vai provocar inconscientemente doenças e desgraças, como uma forma de autopunição. E ele ainda acrescenta no livro: mesmo quando nós fracassamos no mundo fenomênico, o nosso espírito somente evolui. No capítulo Razão da Reencarnação, no volume suplementar da coleção A Verdade, o mestre nos diz o seguinte: o fato de possuirmos vida eterna significa o quê? Significa que recebemos uma herança imperecível e que vivemos a verdade da nossa imortalidade como se subíssemos uma escada em espiral, degrau por degrau. Então, a essência de todas as grandes religiões é a doutrina da imortalidade, a doutrina que fala da vida eterna, que vai além da sepultura. A morte não existe para quem compreendeu a imortalidade. Voltando ao livro, texto, Viver Infinitamente, o professor Seicho conclui o capítulo 2 afirmando que todos os fatos que acontecem ao nosso redor constituem estudos, são disciplinas escolares. Isso significa que se nós não assimilamos algum ensinamento dessas disciplinas escolares, nós não vamos poder concluir o aprendizado da escola da vida. E também ele diz, é muito importante transmitirmos tudo o que aprendemos. Olha, nós temos que transmitir o que aprendemos, ou seja, novamente a necessidade de servir ao próximo para poder se desenvolver. Isso significa que quando nós ensinamos, nós aprendemos. E aprendendo, nós podemos também estar ensinando. Então, devemos aproveitar a situação que nós temos hoje, a vida de hoje, e desfrutar cada minuto, dessa vida que nós temos. E nós devemos saber que
o fator mais importante que determina a nossa próxima vida é o quanto conseguimos agradecer ao físico que temos hoje e ao ambiente que temos agora. Para vivificar essa vida que temos hoje, vamos nos conscientizar da nossa missão como filhos de Deus, através da prática do bem, em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, perceba Deus em tudo e em todos e agradeça. Perceba a vida de Deus em cada animal, em cada planta, mesmo na erva daninha, mesmo nos insetos. Perceba Deus e a manifestação de Deus até nos objetos inanimados, na mesa, na cadeira, também houve a manifestação do amor e da sabedoria de Deus em toda a natureza. Deus, natureza e todos nós somos um só, né? Vamos nos esforçar para cumprir sempre a nossa missão como verdadeiros filhos de Deus. Vamos viver como verdadeiros irmãos, todos nós. Veja que cena linda. Um menino carregando nas costas o seu irmão na enchente. E o jornalista perguntou, não é muito pesado para você? E ele diz, não, não é pesado, é meu irmão. Ou seja, quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Nós devemos nos ajudar, colaborar com o nosso irmão, deixar de pensar apenas no nosso conforto, na nossa felicidade, mas pensar e agir de forma a ser útil, ou fazer a felicidade de outras pessoas. Isso é amar o próximo. E essa é a razão por que nós nascemos neste mundo, né? Quem vive reclamando e insatisfeito é porque pensa só em si próprio e não no outro. Quem doa o seu amor, colabora com entidades, faz trabalhos voluntários, não tem chance de reclamar da vida. Nunca vai se sentir sozinho ou triste. Pelo contrário, vai ter muita alegria e gratidão. Então, o caminho para viver uma verdadeira vida de filho de Deus é manifestar sempre a gratidão. Vamos agradecer a nossa vida atual, a nossa felicidade atual, por menor que ela seja. Todo descontentamento, insatisfação, reclamação, ressentimento, inveja, são sentimentos opostos ao da gratidão. Nunca pense, hoje vai ser um dia chato. Todos os dias são abençoados, pois foram criados por Deus. Mesmo que esse dia não se apresente tão maravilhoso, ele constitui sempre boas oportunidades de aprendizado. Agradeça ao fato de estar vivo. Se você busca Deus, busca salvação e não está conseguindo sucesso, veja o que diz a revelação divina da grande harmonia. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido e a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Essa é a melhor forma de viver essa nossa vida. O mestre Masaharu Taniguchi disse que essa vida é como um rio. Qual a finalidade do rio? Bom, um pescador dirá que a finalidade do rio é proporcionar pescaria, peixe para se alimentar ou para vender. Muitos pescadores diriam até que pescar é para se divertir. Um barqueiro poderá dizer que o rio serve para que a embarcação flutue, né? Que mais? Meio de transporte para levar pessoas ou mercadorias de um lado para outro. Alguém poderá dizer que o rio serve para
Se refrescar, nadar, brincar. Outros ainda diriam, a água é para o solo, consumo. Veja quanto que varia as opiniões, conforme o ponto de vista de cada um. Mas uma coisa é certa, a missão ou a finalidade de um rio determinada por Deus é fluir incessantemente. Se um rio parar de fluir, ele deixa de ser um rio. E aí não vai ter mais nenhuma daquelas utilidades. Ou seja, se a água ficar parada, ela vai apodrecer e não vai servir mais para nada. E ele compara a nossa vida como um rio. Então, qual é a finalidade do ser humano? É manifestar Deus nesse mundo. É expressar Deus no seu dia a dia, no seu lar, no seu trabalho. Enfim, expressar Deus que se aloja no seu interior. É perceber Deus no seu dia a dia. É a própria vida. Como que eu manifesto Deus na minha vida? Não é só dentro da igreja. Deus é amor. Portanto, o ser humano nasceu neste mundo para manifestar o amor. Em outras palavras, amar a tudo e a todos é a finalidade do ser humano. Ama a pátria, amar papai e mamãe, o marido, a esposa, os filhos, os colegas, enfim, amar todos é a finalidade e a missão com que o ser humano veio a este mundo. É abandonar o egoísmo e amar de maneira ampla e generosa. Amar de forma incondicional. É assim que todos nós pensávamos, né? Devemos amar todas as pessoas. Aí vem o supremo presidente da Seiichi Onoe, professor Masanobu Taniguchi, que desde 2004 nos orientava. Ama seu irmão o sol, ama sua irmã a lua, a árvore, os animais, ama toda a natureza. Nossa, veja como ficou ainda mais amplo o sentido do amor. Então, conforme comentamos até aqui, vamos manifestar sempre a gratidão e o amor, não só em relação às pessoas, mas a toda a natureza, absolutamente a tudo. E uma boa maneira de demonstrar todo o nosso amor, toda a nossa gratidão que nós temos por Deus, por tudo e por todos, é através da nossa fisionomia. Treine, diz o mestre, treine uma boa fisionomia. Seja uma pessoa que transmita alegria, gratidão, felicidade pelo simples fato de estar vivo. Transmita apenas mensagens positivas, alegres. Essa é uma ótima forma de colaborar com todos que estão à sua volta, transmitindo amor, alegria e gratidão. Essa é a melhor maneira de viver. E essa é a forma de viver orientada pela Seiichi Onoe. Bom, e assim com essa carinha bem alegre, agradeço a essa oportunidade maravilhosa de estar aqui junto com vocês todos, né? E aí, antes de nós encerrarmos aqui, vamos ler uma oração que tem muito a ver com esse tema que nós estudamos aí. Tá aqui assim, ó. Aqui do livro A Verdade em Orações, volume 2, Oração para conscientizar a nossa missão como filhos de Deus. Olha que lindo. Somos todos filhos de Deus. E no âmago da vida de cada um de nós está alojada a vida infinita de Deus. Portanto, somos seres eternos, indestrutíveis, que não envelhecem, não adoecem, não morrem. Conforme a visão comum da humanidade, vemos e sentimos nosso corpo por meio de sentidos físicos e consideramos-nos mero corpo carnal, um aglomerado de moléculas, uma criatura frágil e efêmera,
sujeita às leis que regem a matéria. Entretanto, o corpo carnal, que é matéria, não é o verdadeiro ser humano, mas simples vestimenta usada por ele. O verdadeiro ser humano, que é filho de Deus, emite vibrações espirituais da vida para dispor as moléculas da matéria de acordo com a imagem própria formada pela ideia origem. Cria, desse modo, a vestimenta carnal para o seu corpo espiritual e, vestindo-a, surge neste mundo. Viemos a este mundo porque somente nas condições oferecidas pelo planeta Terra podemos nos dispor de instrumentos e locais adequados para o nosso treinamento espiritual, numa determinada etapa de evolução. A vida terrena é uma escola de treinamento, onde o espírito, que é a essência do ser humano, exercita e dá polimento a si próprio, a fim de manifestar a imagem verdadeira plena de luz e harmonia. O lugar para a manifestação da imagem verdadeira é o mundo terreno. E a roupa ou o instrumento de trabalho para essa finalidade é o corpo carnal. É preciso que a roupa ou o instrumento de trabalho esteja sempre em ordem. O instrumento chamado corpo carnal nunca deve ser tratado de modo displicente. Os samurais mantinham sempre amolada a sua espada, para que em qualquer emergência estivesse pronta para desempenhar plenamente a sua função. De modo análogo, devemos exercitar e treinar sempre o nosso corpo, para que possa atuar sem nenhum empecilho, em conformidade com o momento, com o lugar e com a exigência da alma. Não pensemos que deixar o corpo carnal seguir a tendência natural é propiciar liberdade ao homem. Tal ideia é tão equivocada quanto a ideia de que deixar a espada seguir a tendência natural e enferrujar cada vez mais é conferir a ela liberdade de ação. Para que uma espada possa desempenhar perfeitamente a sua função, é preciso polir constantemente a lâmina, a fim de que não enferruje e mantenha o brilho. Proporcionar liberdade ao ser humano não consiste em permitir que ele viva em função dos instintos físicos e deixar que a sua conduta se torne vil, degradante, mas sim em conduzir para o rumo correto os seus instintos naturais, propiciar-lhe treinamento para que a sua alma não enferruje e mantenha-se em condição de desempenhar plenamente a sua missão em qualquer ocasião e qualquer circunstância. É importante respeitar e valorizar a vida do corpo carnal. Mais importante, porém, é respeitar e valorizar a vida do ser espiritual. Agradeço a Deus por revelar-me esta verdade de máxima importância. O nome da oração é Oração para conscientizar a nossa missão como filho de Deus. Não é lindo? Né? E assim eu encerro a minha participação nesse domingo lindo. Um ótimo domingo a todos. Bom dia, muito obrigada. Muito obrigada. Os seminários presenciais já estão de volta nas academias da Seichonoye de todo o Brasil. São eventos em que treinamos o nosso espírito para avançar na direção da luz, através de uma programação baseada no viver da Seichonoye. Vamos participar! Confira e anote os seminários do mês de maio de 2022. Seminário Geral de Gratidão aos Pais. Seminário da Cura Divina. Seminário A Chave da Vida Feliz. Seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Seminário de Orações.
e Seminário da Provisão Infinita. Para ver as informações de cada um e fazer a inscrição, acompanhe no portal sni.org.br. Lá você vai encontrar a página de cada seminário na guia dos eventos. Pode também entrar em contato com o Departamento de Seminários pelo WhatsApp 11 50 14 2217 ou o e-mail seminarios@sni.org.br. Até lá! Muito obrigado! Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças? E como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos nesta jornada no Seminário para Educadores Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253.